Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos ao curso básico de Espiritismo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar sobre mediunidade e a comunicação com os espíritos. É possível? Acontece de verdade? A nossa fonte não poderia ser outra que o Livro dos Médiuns, organizado por Allan Kardec, é a sua segunda obra que ele nos deixou em 1861. Para falarmos de mediunidade, comunicação com os espíritos, primeiro precisamos entender e aceitar que existem espíritos vivendo em um mundo paralelo, ou o mundo espírita, ou o mundo espiritual. Sendo assim, o espiritismo, a doutrina espírita, tem por princípio estudar as relações do mundo material, que é esse que nós conhecemos, né, que os 5 sentidos nos apresentam, com a relação com aqueles que estão no lado espiritual, né? Nesse mundo que para nós, para os 5 sentidos, é invisível. Então, de acordo com o que foi revelado a Allan Kardec, os espíritos povoam o universo e estão por toda parte. Então, ele nada mais é do que o princípio inteligente que ele vai se tornar individualizado, tendo consciência da sua existência nesse seu processo evolutivo. Então, esse espírito é o espírito humano, né, que nós vamos falar aqui, que nada mais é do que a alma, né, ou as almas dos homens despojadas aqui desse corpo material, esse corpo de carne e osso, que nada mais é do que um acessório. Então eu tenho que começar a pensar que o que realmente importa em mim é esse espírito que eu sou, que pensa e sente, né? Também pode ser chamado de alma. Então vamos colocar aqui uma questão para nós pensarmos. Se os espíritos estão por toda parte, e eles estão, não é possível que eles queiram se comunicar, se manifestar. Não é? E se eles querem, há essa possibilidade? É possível ao espírito comunicar-se? Vamos pensar pela lógica. Não é? E com os estudos, né, que o Espiritismo, a partir de Allan Kardec, nos trouxe, nós já podemos dizer que sim, que há essa manifestação, esse fenômeno, que também recebe o nome de fenômeno mediúnico, e essa é uma prova patente da existência e da sobrevivência da alma ou do espírito após a morte. Porque muitas religiões falam da imortalidade da alma, mas o Espiritismo explica cientificamente como isso é possível. Né? Então, eu sou um espírito que estou falando contigo agora, pela minha capacidade de pensar e de usar um órgão, né, que vai falar, emitindo vibrações, né, ondas sonoras, que através do ar você pode me ouvir. E por enquanto eu estou aqui, encerrado num corpo de carne. Ao desencarnar, e o nome já diz, né? Quando eu sair desse corpo de carne, esse espírito que eu sou, que pensa e sente, vai continuar existindo. Eu só não vou conseguir falar porque não vou ter esse órgão fonador, né, do outro lado. Então, para eu me comunicar, eu vou precisar usar um instrumento material. Né? Que pode ser fazendo um ruído em algum objeto de algum lugar, ou mesmo me utilizar de uma pessoa para que ela seja o intérprete do que eu quero dizer. Né?
Então, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele vai dizer o seguinte, ele vai realizar o seguinte questionamento. Se é possível admitir a sobrevivência da alma, não seria racional admitir a sobrevivência das afeições? Ou seja, aqueles que me amaram e que se foram antes de mim, eles não sentem saudades de mim como eu sinto saudades deles? Não é? Então é uma questão de lógica, né? Tirando a questão religiosa, né? Tudo que falam por aí, pensando racionalmente, né? Essa ligação não continua após a morte ou a pessoa vira um nada? Historicamente, nós temos aí registrado, né, manifestações físicas a partir de ruídos, deslocamento de objetos, né, de forma espontânea, que assustava muitas pessoas que não queriam pesquisar a respeito, né, mas na verdade nós sabemos que são efeitos naturais que sempre foram produzidos em todas as partes do mundo, em todas as épocas, né? Porque é natural, isso acontece, os espíritos sempre existiram. Né? Agora, para que esse fenômeno aconteça, nós vamos precisar do auxílio de pessoas encarnadas. Essas pessoas, elas vão ter um sexto sentido a mais, né? E Kardec chamou essas pessoas, né, cunhando o nome médium. Né? A faculdade que o médium possui, ele chamou de mediunidade. É o intermediário entre o lado espiritual e o lado material. Então, esses termos só começaram a existir a partir de 1857, do lançamento de O Livro dos Espíritos e do advento do Espiritismo ou da doutrina espírita. Né? E aí as pessoas começam a se perguntar, nossa, será que eu sou médium, não sou médium? Né? Como é que se identifica um médium? Não vem escrito na testa, não tem nenhum sinal evidente para se reconhecer se uma pessoa é ou não médium. Né? É ao longo da existência, a partir das suas experiências, é que esse médium vai se revelando em ações, em comportamentos, em fenômenos que vão acontecendo com ele. Né? Então, eu falei aqui que nós começamos com ruídos, né, que são manifestações físicas, mas tem também as manifestações inteligentes, né? Onde se obedece uma determinada ordem e há uma resposta a essa ordem. Então, no século XIX, os médiuns começavam, né, as pessoas começavam a se reunir ao longo da mesa, em volta de uma mesa, né, colocavam as mãos sobre a mesa, começavam a fazer perguntas, né, para a mesa responder. Né? E ela respondia. Não falando, claro, mas com pancadas. Então, as respostas tinham que ser sim ou não. Né? Então, ela batia uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Né? E também havia uma outra forma de responder. Ao invés das pancadas, dentro da mesa ali da madeira, poderiam-se ouvir alguns ruídos, né, que não eram comuns da madeira. Né? Mais à frente, sofisticando o processo, eles espalhavam no chão as letras do alfabeto e a própria mesa se dirigia até as letras, enquanto alguém ia tomando nota, né, das letras, das palavras, das frases, formando inclusive textos, né, inteligíveis, né, o que deixava as pessoas perplexas. Outras achavam graça, outras não acreditavam, mas Kardec tomou para si como pesquisa. Né? Então, Kardec foi um pesquisador do Espiritismo e colocou tudo em forma de livros, que é o que nós estudamos nos centros espíritas. Né? Mais à frente, como sugestão dos próprios comunicantes, né, ele adaptou-se um lápis a uma mesa menorzinha, né, e a mesa começou
a escrever, conforme está aí na gravura, né? E aí começou-se a pensar o seguinte: se é o médium que está influenciando essa mesa a escrever, será que se o médium pegar no lápis, ele também não vai conseguir escrever, né? E aconteceu assim. Surgiu a mediunidade chamada psicografia, grafia de escrito, usando a mente, né, telepática com alguém, né? Então a mão do médium começou a escrever com o impulso que o espírito dava na mão do médium, assim como ele dava na mesa, né? E com isso chegamos ao conceito de médium, que está claro no Livro dos Médiuns, capítulo 14, no item 159, onde médium seria então toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, né? Não temos que ter medo, temos que estudar para entender. Muita gente média fala, tira isso de mim, eu não quero isso, mas não tem como tirar, né? É como o tato. Tato é um sentido da pele. Como é que eu tiro o tato de uma pessoa? Me explica. Então, a mediunidade é uma faculdade, é um sexto sentido. Como é que eu tiro um sentido da pessoa? Então, é inerente ao ser humano, faz parte da natureza humana. Por isso que eu falei, não é privilégio de ninguém, né? E são raras, né, Kardec falando, as pessoas que não possuam pelo menos algum rudimento dessa faculdade. Quem nunca teve uma inspiração, uma intuição, naquele momento, uma percepção de algo diferente, naquele momento, a sua mediunidade, o seu sexto sentido estava se manifestando, né? Então, Kardec conclui que todos nós somos mais ou menos médiuns, né? O mais de forma ostensiva, o menos às vezes acontecendo, né? Um outro conceito dado aqui pelo médium, expositor espírita, palestrante bastante conhecido no movimento, José Raul Teixeira, né, do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, em seu livro Desafios da Mediunidade, inspirado pelo seu mentor de nome Camilo, porque muitos dos livros espíritas nós temos lá, né, sob a orientação de tal espírito, ou psicografia, né, do médium tal, como Chico Xavier, que psicografava, ou seja, ele escrevia inspirado por algum espírito. Então, Camilo é o nome do espírito que inspira Raul Teixeira, que diz que a faculdade de pensar, de emitir seus pensamentos, de captar os pensamentos alheios, de outro modo, não é do que a predisposição nossa, de seres vivos, de nos comunicarmos, né, com os chamados mortos, um captando a mensagem do outro, é recíproco, né? E esse seria o fundamento, a técnica da faculdade mediúnica. É como num sistema eletromagnético, hoje a gente conhece como é que funciona o celular, né? Como é que nós estamos visualizando aqui essa aula. É assim que funciona, telepaticamente, a ligação mental. E para isso precisa haver uma sintonia, uma afinidade entre ambas as partes, né? Então, como eu falei de Chico Xavier, o seu mentor se chamava Emmanuel, né, que escreveu com ele muitos livros. Em um dos seus livros, chamado Roteiro, ele traz a seguinte informação: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nós estamos mergulhados em ondas mentais, né, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, toda criatura absorve como uma esponja, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência e emite também ondas mentais, né? Então, vamos encerrando, dizendo, né, os tipos de médiuns e mediunidade, já que para entender mediunidade nós fazemos um curso, né, às vezes de vários anos,
para estudar. Aqui é só mesmo uma conceituação do que é ser médium e mediunidade, para que as pessoas queiram, inclusive, ler o livro dos médiuns, e ali nós vamos encontrar toda a explicação que Kardec nos deixou. Então existe uma variedade enorme, quase que infinita, de tipos de mediunidade, porque é um sentido humano, não é? Mas vamos elencar aqui as mais conhecidas, as mais citadas. A primeira, como eu já mencionei, é de efeitos físicos. Então, o médium tem a capacidade de doar uma energia, que nós chamamos de fluido, para fazer com que possibilite ao espírito movimentar as coisas, né, os objetos, mesmo, né, aqueles que estão até pesados podem cair, como essas mesas que se movimentavam no início, né? Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Aí muitas pessoas têm, às vezes até nem falam para ninguém, né? É quando se percebe a presença de um espírito no ambiente. Você pode sentir um arrepio diferente, pode sentir como se alguma coisa estivesse passando sobre a sua pele, né? É uma sensação que não consegue explicar e muita gente tem medo ao invés de analisar, né? E isso, à medida que vai, né, aumentando a frequência e o médium se acostumando com isso, ele pode, na percepção do espírito, perceber a energia dele, se é um bom espírito ou um mau espírito, né? Isso acontece com algumas pessoas cegas, que dentro da sua casa, ele estando no quarto e entra alguém, só da energia de quem entrou, ele sabe até quem é a pessoa da casa, né? Ele acostuma com isso. Um terceiro tipo de mediunidade, né, são aqueles médiuns chamados audientes, né? Como o nome já diz, ele ouve vozes, né? Então muitas pessoas relatam isso, né? Não sendo um problema orgânico, né? Alguma coisa, né, física, é uma mediunidade. Então ele ouve uma voz interna que está conversando com ele, né? Alguns falam que a voz veio de fora, muito clara, muito distinta, chamando o seu nome ou falando uma frase rapidamente, né? E com o tempo também ela acaba reconhecendo de quem é a voz, que espírito foi que conversou com ela, né? Uma outra bastante conhecida são os médiuns falantes ou de psicofonia, né? Mente fala, que vulgarmente é conhecido como médium de incorporação. Esse termo nós não usamos porque o espírito não entra no corpo, né? Incorporar. Isso aí só nos desenhos, nos filmes, que eles colocam até de uma forma jocosa, mas não é assim, né? Então, assim como os médiuns audientes ouvem e transmitem a informação do espírito comunicante, os falantes, né, os psicofônicos, eles falam sem ouvir o que o espírito quer comunicar, senão ele seria um audiente, né? O próprio espírito atua na mente do médium e ele escreve, ele fala, né? Ele fala aquilo que eu falei no início. Eu vou continuar pensando, querendo me comunicar, mas não vou ter, né, o órgão fonador. Aí eu preciso de um médium para que ele fale por mim. Esse é o psicofônico, né? Então, geralmente ele pode ter aquela intuição no início e já começar a falar, e isso vai ficando cada vez mais forte para ele não falar em qualquer lugar, né? Isso aí, a mediunidade, você não tem que exercer em qualquer lugar, apenas em centro espírita sério, que tem estudo, que seguem Allan Kardec, seus livros, e somente para caridade, né? Os médiuns videntes, muita gente fala assim, nossa, eu tinha vontade de ver espírito. Cuidado, nem todo médium vê aquilo que ele quer, né? E às vezes ele vê coisas que ele fica sem dormir de medo. Então tem muita coisa no lado espiritual. Então nós chamamos essas pessoas de dupla vista, porque tanto ela vê com os olhos físicos o plano material, quanto com os olhos do espírito, ela vê o lado espiritual. E é difícil, quem assistiu o filme aí do Divaldo Pereira Franco, né, que é um outro expoente espírita, que é vidente desde criança, ele entrava num bonde, a sua época ainda existia bonde,
e não sentava porque ele via os espíritos sentados. E as pessoas riam dele, porque só ele estava vendo os espíritos. Olha como é que é uma situação difícil de se conviver, né, com esse tipo de mediunidade. Os sonambúlicos, o que o sonâmbulo faz? Há um certo desprendimento, né, da sua alma num corpo chamado perispírito, né, que é uma das aulas aqui do nosso curso, e aí ele consegue ver o espírito, se comunicar e traduzir para o plano material o que está acontecendo, porque ele está mais livre do corpo do que os demais. Alguns médiuns são chamados de curadores, porque ele tem uma energia, né, um magnetismo que influencia a energia dos demais, capaz de curar, né, desde que ele se qualifique para isso. A pneumatografia é uma mediunidade bastante rara, que é quando aparece a escrita num papel sem que ninguém tenha colocado a mão, pode aparecer numa parede, né? Então ela aparece essa escrita espontaneamente, o médium doa somente a sua energia, os seus fluidos, né? E o mais comum, né, ficou bastante conhecido o médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelas cartas que ele escrevia, que é a psicografia, e todos os livros, como eu já falei, foram ditados por médiuns que psicografavam. Então ela é simples, ela é cômoda, né? É fácil de fazer, pode fazer de forma inconsciente, mecânica, né? O médium não sabe o que ele está escrevendo, né? Semiconsciente, naquele momento ele sabe o que é para escrever, ou consciente, né? Ele tem uma intuição e vai escrever. Então, esses são o tipo mais comum, né? Sempre lembrando que para se trabalhar mediunicamente num centro espírita, primeiro precisa encontrar um grupo espírita sério, estudar sistematicamente, porque não é tão simples como parece, né? E tem que ter um fim útil, é uma caridade, é um auxílio que fazemos aos espíritos, que vêm pedir ajuda muitas vezes, e a nós, né, na nossa evolução, no que vamos conhecendo. Então, mediunidade é um instrumento de ajuda na nossa evolução, no serviço que podemos prestar ao próximo, encarnado ou desencarnado, né? Então, ficamos por aqui. Essa é a referência, os livros, né, que nós sugerimos a leitura, e até um próximo encontro.